Eu postei aí no nosso grupo aí, acabei de postar duas coisas importantes para vocês. A primeira coisa importante é o credo que nós chamamos de niceno-constantinopolitano, que geralmente aqui na América Latina se reza pelo menos uma vez por ano, na Semana Santa, mas que na Europa se reza todas as missas, é esse credo que se reza na missa. Existem aí dois grandes, vamos dizer, credos que se rezam. Um é esse niceno-constantinopolitano, e um outro é a base dele, que é chamado de credo apostólico, que se reza nas missas aqui todos os domingos, todos os dias, né? Que é o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esse aí é chamado de credo apostólico, é mais curtinho. Esse credo niceno-constantinopolitano, ele é maior, ele é mais teológico, vamos dizer assim, ele é mais profundo. E na Europa se reza todas as missas, aqui se reza em algumas missas especiais, como a missa do Sábado Santo, que acontece na missa chamada Missa Pascal, né, da Vigília Pascal, do sábado para o domingo de Páscoa. Se reza esse credo aqui. Então eu já postei ele para vocês aí, tá no grupo, tá? Para vocês, eu vou falar sobre ele hoje, aí vocês têm ele lá. Coisa que eu coloquei também são os 20 cânones. O Concílio de Nicéia, além da questão ariana, da discussão da questão ariana, também discutiu mais outras questões. São 20 cânones, né, que nós temos, e eu postei também para vocês saber o que foi discutido nesse Concílio de Nicéia, que é o primeiro concílio da Igreja. Na semana passada, nós fizemos aí uma introdução, uma grande introdução aos concílios, né? Dizendo para vocês aqui uma pequena memória da aula passada, dizendo para vocês que até o ano 1000, né, até na verdade o ano 787, que é o último concílio das igrejas juntas. Que igrejas? A igreja do Ocidente, com Roma, e as outras igrejas no Oriente. Elas fizeram 7 concílios unidas, né? São 7 primeiros concílios das igrejas, né, do Oriente e do Ocidente. Esses concílios aconteceram em 4 grandes cidades. A primeira cidade foi aí Nicéia, que é o primeiro concílio, depois Constantinopla, depois Éfeso, depois Calcedônia, e aí depois vai repetir, né? Vai repetir a Constantinopla 2 e Éfeso 2, tá bom? Então são os 7 concílios que vão acontecer no mundo antigo. Esses concílios, todos eles foram em língua grega. Os resultados se deu em língua grega porque são concílios que aconteceram na região oriental do Império, né? Então a língua oficial era a língua grega. Então os resultados desses concílios foram em língua grega, e também todos eles, os 7 concílios, foram convocados pelos imperadores, tá? A gente até chama de concílios imperiais nesse sentido, de que os imperadores convocavam esses concílios. O que mostra aquilo que eu falei na aula passada da cristandade. O que é a cristandade? A cristandade é a influência do mundo político dentro da igreja e vice-versa, da igreja no mundo político também. Essa grande mistura do religioso com o político que vai até o século XIX. Então, o primeiro concílio, eu falei para vocês, vai ser o concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino. Nicéia era uma cidadezinha que ficava bem pertinho ali de onde era Istambul, que hoje é a cidade de... Desculpa, próximo de Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, tá? Na Turquia. Bem próximo mesmo da cidade, tá? E hoje vamos ver, então, o que levou... A cidade hoje, tá? Ela existe ainda, Nicéia existe. É uma cidade que chama Iznik, tá? É uma cidade onde é forte aí a produção de cerâmica colorida. Até hoje é uma cidade que existe ali na região próxima, né, aí da cidade de Istambul atual. Tá? A cidade ainda existe com o nome de Iznik. Mudou o nome porque, como eu falei para vocês, tudo aquilo que era cristão naquela região mudou-se o nome a partir de 1453, com a invasão dos turcos otomanos, tá bom? Tem uma pessoa tentando entrar aqui no nosso grupo, deixa eu ver quem é. Eu não sei por que não está dando para poder
Deixa eu ver aqui quem é a pessoa. Engraçado que eu não estou conseguindo fazer a pessoa entrar, peraí. Se eu tentar aqui, já volto com vocês aqui, para um pouquinho. Falando o que gerou esse concílio chamado Concílio de Nicéia, que é o primeiro concílio da igreja. Uma coisa importante para a gente entender é que depois das perseguições, muitas produções teológicas começaram não a aparecer, porque elas já existiam, mas como os cristãos estavam sendo perseguidos até o início do século IV, muitos não manifestavam o que pensavam, até por medo de serem mortos. Então, a partir do século IV, muitos cristãos, então, começaram a expor aquilo que pensava em relação a tudo, em relação a Jesus Cristo, em relação ao Pai, em relação ao Espírito Santo, em relação à igreja, em relação ao perdão, né, porque eles sofreram aí perseguições, se deviam perdoar ou não aqueles que traíram o cristianismo. Então, várias discussões vão aparecer. Então, a gente pode dizer que o século IV foi um século bastante frutífero, né, nas questões teológicas, nas discussões teológicas. Muitas dessas questões precisavam, então, entrar num concílio, por isso que a palavra concílio, porque várias pessoas de várias regiões, de várias igrejas, pensavam de forma diferente. Não havia uma igreja igual o Ocidente hoje existe Roma, que diz o que é certo ou o que é errado dentro da doutrina. Não existia isso. Você tem aí 5 grandes igrejas, chamado patriarcados, 5 grandes patriarcados, que precisam concordar entre elas para poder dizer isso é correto, isso não é correto. Só que esses patriarcados também disputam poder, né, para dizer quem é o primeiro. Eles reconheciam Roma como primeira igreja no sentido moral, não jurídico. Por que Roma era considerada a primeira igreja moral? Porque ali estavam enterrados Pedro e Paulo. Então, todos os outros patriarcados reconheciam que Roma tinha uma primazia, quer dizer, era a primeira igreja na questão moral, porque ali estavam enterrados Pedro e Paulo. Mas não reconheciam Roma como a primeira igreja no sentido jurídico, não existia isso. Então, qual é a primeira igreja no sentido jurídico? Nenhuma. Todas tinham vamos dizer assim, o seu status de importância, todas tinham seu status de representatividade, todas elas eram igualmente importantes. Isso é um ponto fundamental. Mas só que aos poucos, essas igrejas querem se tornar a segunda Roma. Constantinopla, por exemplo, quando é fundada, quer se tornar a segunda Roma. E as outras também, Alexandria, que era importante, quer ser também ter essa importância de segunda Roma, como Antioquia, como também a cidade de Jerusalém. Então, existia uma rivalidade política também entre esses patriarcados. Então, muitas vezes, o que era certo, o que um patriarcado dizia como correto dentro da doutrina, logo o outro se colocava contra, para dizer que não concordava, porque se eu concordo com aquele patriarcado, ele se torna mais importante do que eu. Então, havia essa divergência entre os patriarcados. Então, não era fácil chegar a um acordo de uma doutrina dentro do cristianismo, uma doutrina aceita. Por isso que foi importante essa ideia dos apóstolos. Nós, cristãos, temos que seguir aquilo que os apóstolos determinaram. Onde está escrito isso? Nas Escrituras. Então, as Escrituras passaram a ser uma referência do que é certo em relação aos pensamentos. Mas, um outro problema. Tá, mas quais são os livros que pertencem a essas escrituras? Porque no início também não estava fechada a Bíblia. Existiam vários livros que compõem o que nós chamamos de Novo Testamento, que hoje não existe mais. Por exemplo, a Didaquê, que é um documento de moral, pertencia à Bíblia. A carta de Barnabé pertencia à Bíblia. Era um texto sagrado na comunidade cristã. Então, quais são os textos que nós devemos seguir como corretos? E aí, em Alexandria, isso é interessante. Em Alexandria, em 360, esse bispo Alexandre, ele vai apresentar os 27 livros do Novo Testamento, como livros a serem seguidos. Basta ele apresentar? Não.
outras igrejas tiveram os seus sínodos particulares e aceitaram esses 27 livros como livros chamados canônicos. Então, vai ser a partir do ano de 360 que vai se organizando o que nós chamamos de Novo Testamento. Os livros já existiam antes. O que precisava era dizer, esses livros toda a igreja aceita. Todas as igrejas aceitam. Então, isso começou em Alexandria, depois alguns sínodos da África aceitaram também, e Roma vai aceitar também. Quando Roma aceita, aí fecha esses 27 livros, chamados livros canônicos do Novo Testamento. Veja bem que não foi fácil a construção disso. Até mesmo para formar, para aceitar os livros que seriam ditos como canônicos, como sagrados dentro da Bíblia, foram 400 anos. Então, para você ver que tudo é construção histórica, né? Essas construções históricas. A partir do momento que os 27 livros da Bíblia, da segunda parte da Bíblia, chamado Novo Testamento, começou a ser aceitos por todas as igrejas, aí se tinha uma referência do que nós devemos, então, seguir ou não. Por isso que as igrejas são chamadas de apostólicas, porque o Novo Testamento é fruto dos apóstolos, ou dos evangelistas, os 4 evangelhos, ou do Paulo de Tarso, que aí escreve quase os 20 de 27 livros, quarto pertence aí aos evangelistas, depois nós vamos ter alguns livros de Tiago, outros de João, que também está ligado à ideia dos apóstolos, e os outros são de Paulo, com exceção da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu essa carta aos Hebreus, embora até pouco tempo atrás se acreditava que essa carta também era uma carta de Paulo que tinha escrito aos Hebreus. De qualquer forma, são textos muito, ou são apostólicos ou próximos dos apóstolos. Então passou-se a dizer que o que era certo na doutrina tinha que estar ligado às escrituras. Então as escrituras passaram a ser uma referência do que era certo e do que era errado dentro do cristianismo, tá? Muito bem. Mas muitas coisas não estão nas escrituras. Muitas coisas não estão nas escrituras. Por exemplo, que Maria é imaculada. Isso não está nas escrituras. Isso faz parte daquilo que nós chamamos hoje de, muitas vezes, de tradição da igreja. Bispos que diziam isso e, por argumentos teológicos, conseguiram convencer outros. Mas não está na Bíblia isso. Que Maria é imaculada, quer dizer, que nasceu sem pecado e morreu sem pecado. Isso não está nas escrituras. Tá? Não está nas escrituras, por exemplo, o que é o Espírito Santo. Não está escrito lá na carta de Mateus, na carta de Marcos, fala do Paráclito, fala que Jesus ia enviar o Espírito Santo, mas o que é o Espírito Santo? Não está explicando isso na Bíblia. Não tem isso no lugar nenhum. Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Não está escrito isso na Bíblia. Fala que Jesus, na Bíblia, fala que Jesus é filho de Deus. Mas não fala de que tipo é esse tipo de Deus. Qual é a relação que ele tem com o Pai? Ele é eterno? Ele não é eterno? Não se tinha essa questão. A primeira vez que aparece o nome Trindade só foi no ano de 200 com Tertuliano, que era um herege. Tá, pertencia a um grupo aí dos montanistas. Ele que vai dizer a primeira vez sobre essa ideia da Trindade. Então, era muito difícil ainda você criar uma doutrina, porque muito que era discutido na parte doutrinária não está nas escrituras, não estava na escritura, não estava na Bíblia. Então, como é que vai se fechar isso? Aí vai aparecer os concílios. Serão os concílios que vão tentar, então, tirar aquilo que não está nas escrituras. A maior parte da igreja, dos bispos, fazia a votação, e ali, então, se acreditava que aquilo era verdade. Aquilo era verdade porque estava nas escrituras, tá bom? Então, isso vai ser criado a partir desses concílios. Só para vocês terem uma noção que não foi fácil. Como eu falei na última aula, foram os 4 primeiros concílios que vão tirar as dúvidas em relação ao que os cristãos devem ou não devem acreditar. Mas não foi fácil. Foi fruto de muita influência política, do imperador, de grandes teólogos, pessoas foram exiladas, mandadas para fora das sociedades, proibidas de pregar. Então foram momentos tensos dentro da igreja, porque aquilo começou a dividir o império. O império agora é cristão. Com Constantino,
Embora o Constantino não crie uma adesão direta ao cristianismo, dizendo que o império é cristão, mas ele deu muita margem para que o cristianismo crescesse. E qualquer briga que existisse dentro do império, dentro da religião cristã, abalava o império, criava divisão dentro do império. E o Constantino não podia aceitar isso. Nós vamos ver isso com o arianismo daqui a pouquinho, tá? Só estou dando por que chegou até esse concílio chamado Concílio de Ares. Eu vou fazer um parênteses aqui para a próxima aula, mas para você já entender, porque eu já falei uma coisa, senão fica muito fora. O império só se vai tornar cristão com Teodósio, tá? Com Teodósio, a partir do segundo concílio de Constantinopla, ele vai então, em 391, assumir o império como império cristão. É o Teodósio II que vai fazer isso, tá? Imperador Teodósio II. Constantino não. Constantino ele deu apenas liberdade religiosa, permitiu que todos tivessem sua religião, mas não assumiu nenhuma religião especificamente. O Teodósio não. O Teodósio ele vai assumir o cristianismo como a religião de Estado e vai começar a proibir o paganismo. O Teodósio é o imperador do final do século IV. A Maria de Fátima, que está escutando a aula aqui, ela viajou até Istambul, Constantinopla, ela viu lá um obelisco, embaixo, em 300, tem lá o obelisco, e embaixo tem doação do Teodósio 390. É esse Teodósio que tornou o cristianismo religião de Estado. Então, vamos lá. Vou começar a falar sobre o arianismo. Hoje né, nós chamamos de heresia, mas naquele momento era difícil falar o que era heresia e o que não era, porque não tinha nada formulado, todo mundo tinha liberdade de pensamento, de expor o que pensava, então naquele momento era difícil dizer o que era certo ou o que era errado. Heresia é uma palavra grega que significa escolha, tá? E que aos poucos foi tendo esse conceito pejorativo e negativo na história. Mas no início era uma escolha entre outras escolhas que se faziam. Então eu vou falar do arianismo, como é que ele começou, para vocês entenderem como é que essa questão vai chegar até o Concílio de Nicéia. Mas, para dizer do Ário, que é o que vai dar origem a essa heresia, nós temos que falar que no século III e século IV, finalzinho do século III e século IV, existiam duas grandes escolas teológicas no mundo antigo. Duas grandes escolas teológicas. Uma escola estava vinculada à cidade de Antioquia, na Síria, um dos patriarcados. O grande mestre dessa escola foi um homem chamado Luciano de Antioquia. Esse Luciano, ele fundou essa escola de Antioquia, e essa escola teológica de Antioquia, ela procurava fazer interpretações dos textos bíblicos ou de qualquer elemento teológico numa visão mais antropológica, mais antropocêntrica, quer dizer, valorizando muito a questão do ser humano. Então, quer dizer, era uma escola que a gente chama hoje na exegese de alegoria. A alegoria dela se voltava à interpretação mais humana de Cristo, numa interpretação mais humana da teologia. Tá? Essa era a visão do Luciano de Antioquia. E o Luciano, dentro dessa escola, Luciano de Antioquia, fundador da escola de Antioquia, ele defendia a ideia de uma coisa chamada subordinacionismo. O subordinacionismo colocava o seguinte, que Jesus ele era subordinado, ele era inferior a Deus Pai. Deus Pai estava acima. Engraçado que, mesmo hoje, 1.700 anos depois, mesmo que a gente não declare isso abertamente, é essa forma que a gente pensa. A gente sempre vai dizer que o pai é maior do que o filho. Isso é errado, tá? Isso é heresia do subordinacionismo. Mas, de qualquer forma, essa teoria veio do Luciano de Antioquia. O Ário, já vou dar aqui a deixa para vocês, o Ário foi aluno do Luciano de Antioquia. Discípulo, não aluno, discípulo. Ele concordava com as ideias do Luciano de Antioquia. Ok? Do outro lado, nós vamos ter uma outra escola, famosa também na época, chamada Escola de Alexandria. A Escola de Alexandria. Também uma escola teológica. Essa escola, ao contrário de Antioquia,
ela valorizava mais o elemento divino na interpretação bíblica, na interpretação de Deus, de Jesus, puxava muito para o elemento divino, desvalorizando o que fosse humano. Então ela procurava valorizar muito o aspecto divino de Cristo, desvalorizando os aspectos humanos de Cristo. Enquanto a autoescola era o contrário, valorizava o humano e desvalorizava o divino, tá? Por que eu estou falando? Quem é que fundou a escola de Alexandria? Essa é uma grande discussão que existe até hoje. Alguns vão dizer que foi o próprio Orígenes, o grande discípulo Orígenes, né, o grande teólogo Orígenes. Outros vão dizer que foi Alexandre de Alexandria que fundou essa escola. É difícil dizer quem é que foi que fundou a escola de Alexandria, a escola teológica de Alexandria. De qualquer forma, são duas escolas que rivalizavam o conhecimento teológico da época. O conhecimento teológico de Antioquia e o conhecimento teológico de Alexandria. Agora, grave o que eu vou dizer para vocês, que vai ficar fácil vocês entenderem as heresias. As heresias ou estão ligadas à escola de Alexandria, ou as heresias estão ligadas à escola de Antioquia. Então, todas as heresias que valorizarem o aspecto humano de Cristo, está ligado à Antioquia. Todas as heresias que valorizarem o divino em Jesus, está ligado à Alexandria. E o que os concílios tentavam trazer? Um equilíbrio entre essas duas escolas. Então, os concílios eles procuraram equilibrar essas duas visões dessas escolas, tá bom? Mas eu só queria mostrar isso porque o Ário nasce na Líbia, tá? Ele nasce a Líbia também, essa região hoje que está ligada aí à Turquia. Ele vai nascer, alguns colocam aí 256, 260, quer dizer, no século III, tá? Já nos meados do século III para frente. O Ário ele era discípulo de Luciano, portanto, o Ário pertencia a essa escola de Antioquia. Se eu estou colocando que o Ário pertencia a essa escola de Antioquia, então ele valorizava muito mais os elementos humanos de Cristo, tá? De Jesus, do Logos, em relação aos elementos, os outros elementos divinos. Aqueles que conheceram o Ário, o Ário ele se tornou padre, tá? Ele se tornou padre em Alexandria, quer dizer, um homem com a cabeça de Antioquia, da teologia de Antioquia, foi parar lá em Alexandria. Parar em Alexandria. Desculpa, eu falei que a Líbia era na Turquia. A Líbia é região norte da África, tá? É por isso que ele está próximo ali de Alexandria. Então, o Ário, ele se tornou padre. O bispo dele era o Alexandre, bispo Alexandre de Alexandria. Segundo os relatos em relação ao Ário, ele era um homem considerado santo em vida, um homem de muitas pregações, muito desprezo pelos bens materiais, não era ligado aos bens materiais, um homem que era voltado ao misticismo, um homem que fazia mortificações, punição da carne. Então, para quem conhecia o Ário, afirmava que ele era um santo em vida, um grande homem, um grande intelectual. E o que mais destacava no Ário era justamente isso, a sua capacidade de reflexão. Então, a gente chama isso de dialética, né? A capacidade de pensar o contrário e organizar o pensamento. Então, o Ário era um homem hábil, um teólogo que pensava bem. Embora ele fosse um grande intelectual, o Ário, ele escreveu pouquíssimo. Então, nós temos pouca coisa escrita do Ário. Uma dessas coisas escritas foi justamente uma carta dirigida a Eusébio de Nicomédia. Eusébio de Nicomédia também é um bispo, pertencente à escola do Luciano. Portanto, ele acreditava também na mesma coisa que o Ário acreditava, tá? Nós vamos falar o que o Ário acreditava daqui a pouco. Ele também escreveu uma carta também ao Alexandre, e depois nós temos aí um livro dele em forma de poesia chamado Thalia, banquete, tá? Thalia em hebraico, em grego, chama banquete. Então foram poucos os escritos. Então, existe um historiador chamado Sócrates, do século IV, que ele fala que, naquele momento que o Ário estava vivo, o bispo ali era o bispo Alexandre. E é interessante como começou essa discussão entre o Ário e o Alexandre. O Ário ele fez uma pequena reunião com os padres da região dele,
E nessa reunião, o bispo, né, chamado, o patriarca chamado Alexandre, ele começou então a fazer uma explicação sobre a Santíssima Trindade. Veja bem que não tinha-se muitos materiais sobre a Santíssima Trindade. Está se formando ainda essa doutrina da Santíssima Trindade. O Ário, quando escutou aquela pregação, achou que ela era muito parecida com uma outra heresia chamada sabelianismo. O que é sabelianismo? Doutrina do Sabélio. Que dizia que existia somente um Deus, só o Pai, e que o Filho e o Espírito Santo era uma espécie de papel que o Pai fazia. Então só existia o Pai, tinha hora que o Pai virava o Filho, tinha hora que o Pai virava o Espírito Santo. Isso é sabelianismo. Então o Ário começou a dizer que o bispo dele estava defendendo a doutrina do sabelianismo. Tá? Aí começou então toda a discussão entre o Ário e o Alexandre. Qual é a doutrina do Ário? Eu vou explicar a doutrina dele e o que aconteceu com ele, tá? O que o Ário defendia? Lembra vocês, vou devagar agora para vocês entenderem isso tudo. Lembra vocês que o Ário, ele era subordinacionista, como o líder dele, né? O Luciano. O que é subordinacionismo? O Pai é o mais importante. Jesus, o Logos, ele é subordinado. Ele é o segundo em importância, vamos dizer assim. Tá? Essa era a ideia do Ário, subordinacionismo. O que o Ário falava? Eu vou devagarzinho para vocês entenderem a doutrina do Ário, que não é difícil, mas vou explicando devagar para vocês entenderem. Para o Ário, só existia um Deus que não foi criado. A palavra não criado significa, em grego, é ingênito, ingênito. Só existia um Deus ingênito, não criado, que era o Pai. O Pai era o único Deus, eterno, absoluto, incorruptível, só Pai. O Pai não foi criado, ele sempre existiu, sempre, sempre. Por isso que ele é chamado de ingênito. O Pai é o único Deus no sentido pleno da palavra, pleno da palavra. Como esse Deus ele é absoluto, ele não pode criar as coisas no sentido assim, transmitir a matéria dele, a essência dele para outras coisas. Então, o que o Pai fez? O Pai criou um ser intermediário, o Logos. Esse Logos será o Jesus, tá? A palavra Logos quer dizer o Jesus divino no céu, Logos, tá? O Pai, ele vai criar o Logos como ser intermediário entre ele, Pai, e toda a criação. Então, o Pai não criou o mundo, porque o Pai não pode criar. Ele é absoluto, ele é eterno. Então, quem é que vai criar o mundo? O Logos, o Filho. Então, o Filho foi responsável por criar todo mundo. O Pai está acima dele, não cria. Quem cria é o Logos. Então, para o Ário, o Logos é o Filho, que será o Jesus Cristo, tá? O Jesus, ele é a pessoa humana do Logos, pessoa humana que nasceu de Maria. Tá? O Logos é a parte divina de Cristo. Muitos chamam isso na filosofia e na teologia de Logos, de verbo. Tem até na teologia cristã uma frase que fala aí: o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra verbo também é uma palavra que vai estar ligada ao latim, mas o grego é logos, significa a palavra, porque o verbo, desculpa, o logos ou o verbo é a palavra de Deus, é a palavra do Altíssimo, que se encarna na história com o nome de Jesus. Mas em cima, a teologia, no início, chamava de logos, de verbo, tá? A palavra criadora, a palavra que criou tudo. Tá? Muito bem. Então, para o Ário, sacerdote, padre, ele dizia que o Logos, que será Jesus, eu vou sempre repetir para vocês não esquecer que o Logos é Jesus, tá? Que o Logos teve um momento da existência que ele não existia, só existia o Pai. Ele só foi criado para criar o mundo. Então, teve um momento da existência que o Filho não existia. O Pai criou ele. Por isso que ele é inferior ao Pai, dizia o Ário. Ele é inferior ao Pai, porque ele é criatura do Pai. Segundo o Ário, o Logos, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, tem que ser inferior ao Pai, porque teve um momento que ele não existia.
Ele não existia, foi o pai que criou. Por isso que ele é filho. Por isso que ele é filho. Então, o único que existia era Deus. Então, a questão que fica bem facinho na cabeça de vocês é a seguinte: em relação ao Pai, Jesus é criatura. Em relação ao Pai, em relação a Deus Pai, o Logos é criatura. Em relação a todos nós, a criação do universo, ele é Deus, porque foi ele que nos criou, foi o Logos que nos criou. Então, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é criatura de Deus, Deus o criou, mas é Deus em relação a nós. Então, ele é um ser intermediário entre o Pai e a criação. Então, essa é a defesa dele. Então, que Jesus, ele não é ingênito, quer dizer, ele não é eterno. Teve um momento que ele não existia e foi criado. Tá? Ele é o Ar dizia que ele é uma criatura especial, a mais sublime do universo é Jesus, o Logos. Eu estou falando de Jesus para vocês entenderem, mas ele usava a palavra Logos, tá? Ele é a segunda, ele é a criatura mais sublime, mais importante que Deus criou. Mas em relação a nós, ele é Deus, tá? Esse Logos vai se encarnar dessa pessoa humana e vai se chamar Jesus Cristo, tá bom? Esse era aí, essa é a doutrina do Ari. Aí a pergunta é, mas o Ari não tirou só isso da cabeça dele? Lembra que eu falei que as coisas tinham que estar justificadas nas escrituras? Ele foi lá no livro de João, capítulo 14 de João, versículo 28, onde a conclusão é aquela pergunta do Tomé para Jesus Cristo, mostra-nos o Pai. Aí Jesus vai falar, no finalzinho ele vai dizer assim, o Pai é maior do que eu. O Pai, isso é João 14, 28. Vocês podem depois checar na Bíblia de vocês, está isso lá mesmo. Deixa eu pegar aqui certo um texto, eu já até leio para vocês aqui, João 14, 28. Eu estou de frente ao computador aqui, só para vocês verem que é assim que está escrito lá, tá? O Pai é maior, isso no Evangelho de João. Só que tem outras passagens do Evangelho de João que ele ignorou. Quem vê o Pai, me vê, Tomé. Tá? Vamos lá. Ouviste, tá assim, ó, versículo 28. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Então, biblicamente, o Ario pegou essa citação, depois vocês podem anotar aí no texto de vocês, essa citação do João 14, 28, que fala que o Pai é maior do que ele, tá? E também o texto de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 22, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver isso aqui. Depois eu cito para você certinho aqui a questão do Eclesiastes, que fala o seguinte: Deus me criou como primícia da criação, como primeiro da criação. Isso está no livro do Eclesiastes 8:22. Deus me criou como primícias da criação. Então, o Ario pegou as escrituras, alguns textos soltos da escritura, que é o maior erro de qualquer teólogo fazer isso, e recusou outros, como aquele que Jesus fala que eu e o Pai somos uma só pessoa. E começou então a divulgar isso. Outra coisa que o Ario fez, a liturgia católica, quando a gente fala da liturgia católica, da missa, da celebração eucarística, tem algumas partes que finalizam outras partes que a Igreja Católica chama de doxologia. Doxologia. Vou dar um exemplo. Para quem é católico vai entender, para o Rafael que não é, mas dá para entender também. Na missa tem uma primeira parte, que é a parte que o padre saúda as pessoas. Depois tem a parte do ato penitencial. Depois tem a parte do glória. Aí finaliza com uma oração. E o padre fala assim, oremos. Essa parte do oremos, que finaliza uma parte da missa, é chamado de doxologia.
E no final da oração fala assim, por Cristo Senhor nosso. No início, quando o Ario pregava as suas ideias, a igreja rezava assim, ó, ao Pai, quer dizer, a oração é enviada ao Pai por Cristo e pelo Espírito Santo. Nunca se rezava por Cristo, mas era o Cristo que levava ao Pai, o que mostrava que o Pai era maior que o Filho. Então isso era muito comum, essa doutrina do Ario. Vou dar um exemplo aqui, ó. Glória ao Pai, um exemplo de doxologia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A igreja reza assim hoje. Glória ao Pai, primeira pessoa da Trindade. Glória ao Filho, segunda pessoa da Trindade. E ao Espírito Santo, terceira pessoa. Hoje se reza assim. Mas hoje se reza assim por causa do Ario. Essa é uma fórmula anti-ariana. Porque no início se rezava diferente. Como é que se rezava antes? Se rezava assim, ó. Glória ao Pai, primeira pessoa, pelo Filho, no Espírito Santo. Quer dizer, se glorificava só o Pai, não se glorificava nem o Filho nem o Espírito Santo no início. Hoje a igreja ela faz questão de glorificar ao Pai, glorificar o Filho, glorificar o Espírito Santo. Tudo isso aconteceu porque o Ario buscou na doxologia uma prova, segundo a prova dele, tá? Não é que é certo. A prova dele de que o Pai era maior do que o Filho. Muito bem, o problema maior é que, como a doutrina ainda não estava fechada, muita gente concordou com Ario. E muita gente do Oriente concordava, porque a ideia não era nem do Ario, era do Luciano, aquele teólogo que eu falei para vocês, do subordinacionismo, é do Luciano, um grande teólogo da escola de, de Antioquia. Então, muita gente no Oriente concordava com essas ideias do Ario. Inclusive bispos. Vou dar o nome de alguns deles, grandes bispos da igreja daquela época. Eusébio de Nicomédia, que era da corte do Constantino. Olha que coisa interessante. Eusébio de Nicomédia concordava com Ario. Nós vamos ter um teólogo chamado Teodoro de Marmarica, concordava com Ario. E outros teólogos, outros bispos concordavam. O Eusébio de Cesareia, que é o biógrafo do Constantino, concordava com Ario. Então, o Ario tinha uma grande legião de seguidores nessas ideias. Tinha muita gente que concordava com Ario. Então, nós vamos ter aqui vários bispos que vão seguir o Ario, porque essas ideias eram comuns naquele período. Então, o Ario, o que aconteceu com o Ario? O bispo Alexandre de Alexandria fez um sino do local e expulsou o Ario da sua igreja, ele junto com todos aqueles que concordavam com o Ario. Ele fez um sino e expulsou o Ario da igreja. Então o Ario ficou sem igreja. O Ario era padre numa igreja chamada Balcalis, ali em Alexandria. O Ario foi expulso da paróquia dele e procurou então aqueles bispos que concordavam com ele. O primeiro lugar que o Ario foi para Cesareia, na Palestina. Na Cesareia, quem era bispo de Cesareia era o Eusébio de Cesareia, que eu falei para vocês, era o bispo que é amigo do Constantino, Eusébio de Cesareia. Lá de Cesareia, o Ario começou a enviar várias cartas para os seguidores dele. Dentre essas cartas, ele escreveu uma para o Eusébio de Nicomédia, grande bispo e da corte do Constantino, dizendo o seguinte, que foi expulso lá de Alexandria porque ele pregava a doutrina correta na cabeça dele. Eu prego aquilo que todos nós pregamos, dizendo para o Eusébio de Nicomédia. Será que eu estou errado? Ele perguntou para o Eusébio. O Eusébio falou, não, você está certíssimo. Fizeram um concílio em Antioquia, né, onde tem a escola do Luciano, fizeram um concílio lá, e disseram para o Ario, você pode voltar para sua igreja, você não tem nada de heresia em você. Volta para sua igreja. O Alexandre falou assim, aqui eu não aceito ele. E mesmo assim ele voltou. Mesmo assim ele voltou. E aí começou uma briga muito grande entre ele e o bispo dele, Alexandre. Engraçado como ele escrevia poesia, e poesia fácil de assimilar, chamada poesias populares. Muitos nas praças, no açougue, no mercado, começavam a perguntar: o pai tem a mesma substância do filho ou não? E aquela discussão começou a ganhar uma envergadura popular, vamos dizer assim. O povo começou a discutir teologia, graças ao Ario, com essa canção dele chamada Banquete. Porque
eram cantos. Ele fez isso em forma de poema, mas cantos, e as pessoas começaram a cantar. Foi graças ao Ário, para quem é católico aí, foi graças ao Ário que depois o Ambrósio de Milão falou assim: vamos fazer também cantos da doutrina. E aí, hoje, até hoje, a igreja tem os seus cantos litúrgicos, né? Graças ao Ambrósio para refutar aí o Ário. Só para a gente ter um pouco essa noção. A briga não terminava, criou-se dois grandes partidos, o partido do bispo Alexandre e o partido do Ário, no mesmo patriarcado que foi de Alexandria. O Constantino, insatisfeito com essa briga, porque isso estava atrapalhando o império estava dividindo, porque isso começou a chegar até em Roma, em Constantinopla, em todos os lugares essa discussão começou a aparecer. O, o Constantino, então, ele mandou um enviado, vamos dizer assim, ele tinha um ministério da religião, dizer, hoje a gente fala ministério da religião, naquela época não tinha esse nome não, mas ele mandou o seu representante religioso, chamado Ósio de Córdova, tá? Da Espanha, Ósio de Córdova, ou Córdoba, mandou o Ósio ir até Alexandria para pôr fim a essa bagunça, essa divisão. E o Ósio, coitado, foi até Alexandria para ver se conseguia convencer um dos partidos a ceder. Foi até o Alexandre falou: não, não, não cedo. O Ário é herege, não cedo. E aí o Ósio foi até o Ário, falou: Ário, cede. Ele falou: não cedo, o bispo é herege. Então, como o Ósio não conseguiu resolver essa parada, voltando para casa, naquela época se ia de navios, né? O Ário aproveitou, mas o Alexandre foi no mesmo navio para que o imperador escutasse eles. E aí, chegando em Constantinopla, onde morava o Constantino, o Constantino falou assim: eu vou convocar um concílio para que vocês resolvam isso, porque o Constantino não sabia nada de teologia. Falou: aquilo que o concílio decidir, eu acatarei. E aí então então aí começou o concílio de Nicéia. Isso aconteceu em 325. Naquele momento, o Constantino fez uma coisa inédita. Ele cedeu o lugar para fazer reunião, ele cedeu o correio imperial para que as cartas fossem enviadas para os bispos, convocando com selo do Constantino, selo imperial, convocação ao concílio, cedendo as carruagens para que as pessoas atravessassem, aqueles que viessem por terra, que fossem nas carruagens imperiais, e os que viessem de barco, tudo financiado pelo Império Romano do Oriente. Toda alimentação paga também pelo imperador. Tá? Para vocês verem, foi a primeira vez, então, que um imperador ele entra numa briga religiosa dessa envergadura. O número de pessoas, o Alexandre e depois algumas outras pessoas vão dizer que apareceram 318 pessoas. É difícil determinar isso, porque é aquela reunião que vai e volta, né? Tem gente que vai embora, tem gente que chega depois atrasado. Alguns hoje historiadores falam que pelo menos umas 250 pessoas participaram desse concílio. Outros falam de 300, outros falam de 318. Oficialmente, hoje se aceita 318 porque foi o número divulgado. Mas é difícil determinar quantos participaram. Do Ocidente, pouquíssimos, no máximo meia dúzia de pessoas. Dois representantes aí era do Papa. O restante, a maioria, era do Oriente, tá? Era do Oriente. Dois representantes do Papa. Quando eu falo Papa, o patriarca de Roma. E mais aí outros, poucas pessoas. O Ário, também participou, né? Porque a doutrina era dele. E participou também um diácono, naquele momento, muito importante para a igreja. Depois não falar muito desse diácono, que ele vai se tornar, assim, um santo, mas um grande intelectual da época, chamado Atanásio, que na época era diácono. Atanásio. Esse Atanásio depois vai se tornar, assim, um grande nome do cristianismo nesse período, Atanásio. Tá? Vai ser depois até exilado também. E ali, então, eles fizeram essa reunião, e no final, depois de muita discussão, não se tinha credo, teve que se fazer. Acredito que esse credo que foi proposto em Nicéia foi o credo da igreja de Antioquia. O primeiro credo que foi escrito, que foi aceito, foi na igreja de Antioquia, mas não existia o nome substância, consubstancial, nada disso existia. Foi se criado naquele momento ali, criando muita confusão. O que é Cristo ser consubstancial ao Pai, da mesma substância?
Então, ali não se tinha ainda muita clareza nos termos. Nesse momento, então, o que vai acontecer é que o Ário ele vai ser exilado, o Ário vai ser exilado, e todos aqueles que não aceitaram a decisão do concílio, eles também serão exilados. No início, 17 bispos não aceitaram as decisões do concílio, tá? E vão se unir ao Ário. Só que depois começou as ameaças do imperador em relação a esses bispos, apenas 2 bispos continuaram fiéis ao Ário, que eu falei para vocês, que é o Eusébio de Nicomédia, Teogonide de Nicéia e mais 2. Na verdade, foram 5 com Ário, tá? O Eusébio de Nicomédia, Teogonide de Nicéia, da própria cidade, hein? Bispo da própria cidade de Nicéia não aceitou. E mais 2 bispos que estavam com Ário não aceitaram. Então, 5 nesse momento serão exilados, mandados para fora, perdendo todo o direito de receber salários, tudo isso, foram expulsos. E aí parecia que as coisas estavam, então, encaminhando para um acordo. Só que o Constantino, depois de 12 anos do concílio, o Constantino vai falecer. Só que antes dele falecer, o Eusébio de Cesareia, que escreveu a biografia do Constantino, ele era muito amigo da irmã do Constantino, chamada Constança, casada com Licínio. E ele era favorável à doutrina do Ário. E ele começa, então, a conversar com a Constança, convence a Constança que o Ário estava certo, que o concílio errou nas decisões. Depois, o Eusébio de Nicomédia, também que era um bispo da corte do Constantino, importante na corte de Constantino, convence o Constantino de trazer de volta o Ário e todos aqueles que foram exilados. E o Constantino faz isso. Constantino traz de volta todo mundo que foi exilado. E aqueles que ganharam no Concílio de Nicéia foram exilados, inclusive o Atanásio, foram exilados. Constantino morre, o filho dele, mais velho, também morre, chamado Constantino II, morre, ficando apenas 2 filhos, Constâncio, tá? E o Constante. O Constâncio e o Constante vão aderir a essas doutrinas arianas, e vamos dizer assim que durante 60 anos o Império se tornou ariano. Durante 60 anos o arianismo foi a doutrina principal do Império Romano. Até que vai aparecer esse imperador, chamado Teodósio, que eu falei para vocês, Teodósio era católico ortodoxo, quer dizer, de acordo com as doutrinas de Nicéia. Então ele vai fazer um segundo concílio para poder pacificar o Império. É chamado de Concílio de Constantinopla, 381. Isso eu vou falar então para vocês na próxima aula, tá? O Concílio de Constantinopla. Então, o Concílio de Nicéia resolveu, aparentemente, mas com os filhos do Constantino, o Império virou ariano. E aí teve que fazer um novo concílio, 60 anos depois, com a pessoa do Teodósio. E é isso que nós vamos ver depois, tá? Na próxima aula. Quem quiser falar agora, fique à vontade que eu escutarei. Se alguém tiver pergunta aí, pode ficar à vontade. Dúvidas, né? Dúvidas em relação à aula de hoje. Lembrando aos que entraram depois, eu coloquei no nosso grupo lá o credo niceno-constantinopolitano, que vai ser o credo de Nicéia, que nós acabamos de ver agora, e depois de Constantinopla. E embaixo os 20 cânones do Concílio de Nicéia. Eu só queria fazer aqui a referência, porque tem muitos historiadores que não entendem de história da igreja. Eles falam o celibato só foi oficializado só lá na Idade Média. De fato, ele só se torna lei na Idade Média. Mas já no Concílio de Nicéia, já tentaram impor o celibato. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui qual que foi a... Deixa eu ver qual que foi. Quero pegar só o cânone. Tem um cânone aqui que vai falar sobre isso. Vou pegar aqui certinho aqui, ó. Tá. Cânone 3 do Concílio de Nicéia. Cânone 3. É proibido um padre permanecer na mesma casa
de uma mulher mais jovem e colocá-lo como suspeita de prática de casamento. Um clero só pode ficar na mesma casa da mãe, da irmã ou de uma tia, tá? Que um padre pode permanecer, pode dormir numa casa que for da mãe dele, de uma irmã dele ou de uma tia. Fora isso, o padre não pode dormir na mesma casa de uma mulher. Tá? Só para vocês verem que já começava essa preocupação. Augusto vai falar, de onde vem isso? Vem está iniciando o monaquismo. O monaquismo é um movimento que vamos ver depois, dos monges. Então está começando essa discussão do monaquismo. E então muitos já viam no celibato algo positivo. Então já o Concílio de Nicéia, no capítulo, no cânone 3, já proíbe que um padre permaneça na mesma casa de uma mulher, tá? Que não for a mãe dele, a irmã dele ou a tia dele. Só para vocês verem que a discussão é bem antiga. Então, eu só queria fazer essa autorreferência aqui. Muito bem, então na próxima aula a gente se encontra aqui, tá? Para falar sobre o segundo concílio da igreja, concílio de Constantinopla, para pôr fim ao arianismo. O concílio de Nicéia conseguiu colocar fim ao arianismo? Não conseguiu. Não conseguiu, o Constantino morreu, os filhos dele assumiram o arianismo e o concílio de Nicéia que vai pôr fim ao arianismo. Tá bom? Um abraço a todo mundo, fique com Deus.